Primeiro, mais uma vez, né, secretário Gustavo, acaba que nosso gabinete acaba dando muito trabalho lá para a Secretaria da Fazenda, então sempre agradeço a atenção em responder aos requerimentos. Já foi requerimento de questão de valor, de taxa de licenciamento, de vencimento de PVA, pedindo para segurar, a própria base de cálculo do ICMS, preço médio ponderado para o consumidor final, para entender como que foi o cálculo dele também, redução da alíquota do ICMS em cima do diferencial que estava previsto, que foi arrecadado de fato, enfim, vários outros requerimentos aqui, audiências que a gente sempre faz. Agradeço, inclusive, o nome do Luiz Cláudio, que sempre está presente aqui em nossas audiências. Obrigado por disponibilizar ele. Sou conhecido, né, como deputado anti-imposto. Aqui a gente não só cobra isso, mas também dá o exemplo, cortando na pele. Também sou o deputado mais econômico de Minas Gerais, com cerca de 10 milhões já dentro do próprio gabinete, sendo cortados. E a gente preocupa muito com essa questão dos impostos, porque a gente sabe que, inclusive na última audiência, foi muito interessante a discussão, que a gente discutiu o seguinte: qual que é o retrato do Estado que a gente quer? Um Estado que venha prover tudo, e aí com isso não consegue reduzir seus impostos e cada vez pesa mais sobre o cidadão, e como eu sempre falo, um Estado que se propõe a fazer de tudo, acaba não fazendo nada, né? Faz mal feito, ainda custa caro, ou um Estado para realmente criar condições de gerar riquezas. E aí sim, com a alta capacidade de produtividade, acaba também aumentando a própria arrecadação, mesmo tendo tributos proporcionalmente mais baixos. Então, a gente sempre trabalha nessa questão, e agora a gente está vendo aí que, né, como eu disse bem, Jair Bolsonaro entrou lá com o projeto do ICMS, conseguiu passar, sancionou já, e isso está sendo discutido ainda no STF. A gente sabe que está para sair uma decisão ainda hoje, se eu não me engano. Então, gostaria de saber como que isso vai impactar no Estado de Minas Gerais. Já comentaram que seria uma perda de 12 bilhões de arrecadação, mas queria entender um pouco melhor nisso. E como que o Estado está se preparando para poder receber esse impacto. A segunda questão é com relação ao atendimento virtual das agências fazendárias da Receita Estadual. A gente tem recebido várias reclamações de dificuldade, principalmente por parte de comunidades rurais e cidades mais remotas, né, que a gente sabe que tem nenhuma dificuldade para lidar com as inovações. Então, a gente quer saber exatamente quando que está sendo pretendido voltar com o atendimento presencialmente, e se de fato está pretendendo voltar com atendimento presencialmente, se há algum impacto econômico em manter essas pessoas em home office, porque para a gente não há mais cabimento de manter em home office apenas por conta de pandemia. Já está claro, já está muito controlada a pandemia, a gente já não vê as pessoas, né, as próprias pessoas, cidadãos também pode até ver que no seu lado não morre mais ninguém de Covid, as pessoas estão pegando, né, acabando de passar agora por uma onda muito forte aí, e vemos que não chegou a causar mortalidades, pelo menos não ao meu lado, pelo menos não os números que eu vi, não deram nenhum espanto. Então, acho que a questão de pandemia já está sob controle, e a gente quer saber se esse atendimento presencial será retornado, porque está havendo muitas reclamações chegando ao nosso gabinete. Temos recebido também muitas reclamações sobre o cálculo do ITCD, secretário. Inclusive, a gente já teve uma conversa, teve uma reunião com a própria SEF, né, Secretaria do Estado de Fazendário, para poder determinar o que está acontecendo ali. Tivemos uma resposta muito positiva, falando a questão de que estaria montando uma força-tarefa para colocar em dia todas as demandas, mas depois de 7 meses a gente continua recebendo muitas reclamações, atrasos muito longos, chegando a 1 ano de atraso de cálculo TCD. Então, isso daí realmente deixa a gente muito preocupado, e faz até um clamor, né, para poder fazer uma resolução, regulamentação, onde que, se por acaso o próprio fisco não teve condições de fazer o cálculo a tempo, que libere o contribuinte e dê a aprovação tácita, né, que aí também é até bom, que já resolve melhor. Então, dentro disso daí, a gente quer saber como e quando vocês pretendem, de fato, resolver essa situação, né. Então, basicamente, é só isso. Queria falar também que me chamou muita atenção um gráfico, o último gráfico da penúltima folha, mostrando como que a arrecadação de ICMS cresceu de 51 bilhões em 2020 para 66 bilhões de 2021, ou seja, um acréscimo de 30% na arrecadação. E aquilo que a gente bate constantemente aqui é a questão da curva de Laffer. Se a gente reduz o imposto,
a gente gera um incentivo para a cadeia produtiva que voltará em arrecadação. Então, no curto prazo, realmente haverá uma perda de arrecadação, mas no longo prazo isso tende a aumentar, né? Então, dentro disso, a gente vê um crescimento de 30% aqui, só de arrecadação de ICMS, segundo o gráfico que o senhor apresentou, foca a gente novamente para pedir que segure, né, os impostos, já que não pode perder receitas, que se mantenha a receita atual, mas segurando que deixe o imposto proporcionalmente mais baixo, e assim incentivando nossa cadeia. A gente viu aí o Estado de São Paulo, o Estado de Goiás já antecipando a questão do ICMS, já abrindo mão, dando um recado muito bonito aí, de realmente foco em reduzir impostos. A gente vê o governo federal também com várias iniciativas aí de redução de impostos, são inúmeras, né? Passam de 8 iniciativas aí, se eu não me engano. Então, a gente sempre vai clamar por isso, entendeu, secretário? Acho que é aquilo que eu falei, eu sou conhecido como secretário contra imposto, então, meu papel aqui, realmente, é de apertar o Estado sempre para poder reduzir esse imposto. E deixo, né, por final aí, realmente, aquela fala que eu já falei no meio aqui de tudo, só para poder ficar bem claro. Precisamos repensar qual que é o Estado que a gente quer. Um Estado que venha querer prover tudo, que não dá conta e custa caro, ou um Estado que venha realmente no papel de facilitar a geração de riqueza, que essa sim resolve o problema da nossa população, da nossa nação. Muito obrigado, fique à vontade para responder. Obrigado, presidente Bartô. Com relação... Eu vou responder a última primeiro. Na realidade, a questão desse crescimento, nós tivemos duas motivações. A primeira é a depressão da base de 2020. Em função da pandemia, o Estado perdeu de arrecadação, porque aí a gente está fazendo arrecadação tributária, não arrecadação total. A arrecadação tributária do Estado ela caiu mais de 3 bilhões de reais. E aí você teve, no ano de 2021, um sentido inverso. Você teve, além da recuperação dessa arrecadação, a recuperação econômica do Estado. Então, nisso fez com que o Estado crescesse sua arrecadação tributária em 26,7%. Né? É isso que fez com que o Estado tivesse, esse ano de 2021, uma capacidade de liquidar bastante passivos que ele tinha, então, ajudou muito nisso. Então, mas, efetivamente... obrigado. Efetivamente, o que aconteceu foi que a base de 2020 estava deprimida e a de 2021 teve uma recuperação bastante vigorosa com relação a isso. Então, esse foi o motivo. Com relação ao ITCD, isso é nítido, a gente assume essa questão. O Estado, a Secretaria de Fazenda, em dezembro agora de 2020, ela montou um grupo de trabalho e a gente tinha mais de 7 mil passivos, 7 mil processos de ITCD em atraso. Nós reduzimos mais de 52% desses processos desde então. Então, já conseguimos reduzir mais da metade dos processos que estavam em atraso. Ainda precisamos trabalhar isso, não está perfeito, ainda precisamos, mas eu falo assim, o Estado não está ignorando isso, está atacando, só que ainda não conseguiu uma solução 100%. Isso. O que é em atraso para o senhor, só para entender? Oi? O que seria em atraso? A partir dos 90 dias que teriam... Né, que teriam que ser colocados. Mas o que eu quero dizer é que, sim, o Estado reconhece e está trabalhando para melhorar isso. Tanto é que criou esse grupo de trabalho e já reduziu em 52% esses em atraso que tínhamos. Com relação ao atendimento presencial nas AEFs, é importante a gente ver, então, onde está tendo essas reclamações. A gente está buscando, obviamente, existe uma limitação aí de recursos humanos, inclusive, estamos buscando fazer concurso público auditor fiscal, e a gente tem algumas limitações, mas seria importante a gente saber pontualmente. Né? Assim, nós temos dezenas de AFs, então eu acho que seria importante a gente saber, e a gente se propõe, sim, a solucionar essa questão. Por último, eu coloquei aqui o projeto, que agora virou Lei Complementar 194, que é o antigo PLP 18, o impacto é aquela mesma. A composição do impacto dos combustíveis. O que ele fala? Os combustíveis, energia, telecomunicações e transporte urbano as alíquotas deverão ser tratadas como alíquotas modal. O que é alíquota modal? É aquela alíquota praticada no Estado, no caso, média praticada, no caso do Estado de Minas Gerais, é 18%. Então, o Estado deve, né, em função da sanção do presidente da República, a partir da regulamentação, que ele seja taxado, a alíquota de ICMS desses 4 itens que colocou, que seja trazida a alíquota modal, que é 18%. Então, por exemplo, a gasolina, que é 31%, ela tem que ir
para 18%, né? E aí outros GLP, enfim, o diesel já é menos do que 18%, enfim. Esse é na parte de combustível. Na parte de energia também você tem uma flutuação para 18%, enfim, todos eles. Então, esses impactos somados, o PLP 18, ou seja, a lei complementar 194 aprovada, além disso, ela trouxe uma questão de TUS de TUST, que são taxas que são também tratadas na essencialidade da energia e que já foram objeto de decisão final do Supremo Tribunal Federal, em que modulou para que os efeitos dela ocorressem só em 2024. Ocorre que essa lei trouxe essa antecipação para o ano de 2022. Então, anualizando os impactos, 12 bilhões entre combustíveis, energia, telecomunicações, TUS e TUST, né, transporte urbano não tem quase impacto. Então, esses todos, somando eles de valores nominal anualizados, algo como 12 bilhões de reais. O que a gente está fazendo? Primeiro, a gente está tentando, eu sei que não é o que o senhor colocou aqui, a questão dos impostos, mas o Estado não tem capacidade de absorver de forma imediata uma redução tão drástica, né, sobre a base tributária, algo como 14% sobre a base tributária. E a despesa ela permanece, a dinâmica de despesa do Estado ela permanece, ela continua, ela não vai reduzir em função desta lei de redução dos impostos. Então, a nossa preocupação podemos fazer, né, de uma forma planejada, não de uma forma abrupta, como foi feito esse projeto, que de uma semana para outra ele foi aprovado na Câmara dos Deputados. Tentamos trabalhar isso, eu e o governador tivemos reunião no Senado, buscando tentar reverter isso, não só o governador de Minas, vários governadores foram tentando reverter essa situação, porque ela é dramática, e não é dramática só para Minas, ela é dramática para todos os estados e municípios. Em municípios, vamos lembrar que a arrecadação do ICMS, 25% vai para os municípios. Temos vinculação no ICMS. A educação, saúde, tem vinculação. Então, a partir do momento que a base de ICMS é reduzida de forma abrupta, todas as vinculações e distribuições de recursos também são reduzidas na mesma proporção. Então, isso nos preocupa e a gente está tentando ver a melhor forma como tratar isso. A gente agora está ocorrendo uma reunião dos estados, o advogado-geral do Estado e o Luiz Cláudio, que é o meu adjunto, estão participando, junto com outros estados, uma reunião com o ministro do Gilmar Mendes, do STF, exatamente para tratar isso, para a gente ver qual é a solução. A gente ainda está buscando ver como tratar isso. Era isso. Obrigado. Eu que agradeço. E, só para finalizar também, qual que é a principal estratégia da Secretaria da Fazenda para poder atacar as despesas? De forma bem resumida e direta. Bom, a gente auxilia. Na realidade, as despesas elas são mais definidas no planejamento, né? Ali o Estado, a Secretaria de Fazenda ajuda, mas de forma auxiliar, né? O principal definidor de despesa é o planejamento do Estado que define, a lei orçamentária que define as despesas, mas a gente sempre auxilia. Então, no caso da Fazenda, ela tenta trazer a realidade financeira para o orçamento, é isso que nós temos buscado fazer.